Mas o cara que não sabe matemática, física ou química, ele se orgulha. Enche o peito para dizer, eu não gosto de matemática. Matemática é como se fosse um nojo, sabe? É isso que isso é parte do movimento estratégico que a gente precisa fazer. Bom, quem pode fazer isso? Nós, né? Então, assim, como nós podemos conduzir, ou como que devemos conduzir? Evidentemente que não sou nenhum guru, né? Não sou coach, muito longe disso, né? Mas é claro que se alguém tem que tomar frente disso, se alguém tem que conduzir, se alguém tem que assumir a responsabilidade por conduzir o Brasil nessa direção, somos nós, engenheiros. Um artigo que eu escrevi em 1987, tem 32 anos. Um dos primeiros artigos que eu escrevi assim, que até hoje ainda continua sendo publicado. 32 anos, chama-se Ler e Escrever, onde eu falo que se você teve a oportunidade de aprender alguma coisa, se você teve a oportunidade de entender alguma coisa, você tem a responsabilidade de conduzir as pessoas naquele caminho que você descobriu que está correto. Então nós, os engenheiros, os agrônomos, os geólogos, os geógrafos, nós temos a obrigação de propor esse caminho para o Brasil. E eu estou assim, com muita esperança nesse congresso que vai começar amanhã. Infelizmente eu não vou poder participar, porque eu estou viajando logo em seguida, mas eu participei das etapas regionais de Santa Catarina, e realmente espero que daqui do congresso saia algumas proposições nessa direção, já que o tema do congresso é Estratégia do Brasil Futuro. Então, veja bem, nós precisamos ter uma sintonia do discurso, nós precisamos encontrar, eu espero que o congresso encontre essa mensagem simplificada, essa coisa simples do que nós queremos, né? Do que exatamente nós queremos para o Brasil. Nós, como engenheiros, nós não somos apenas beneficiários dessa estratégia, né? Nós somos agentes dessa estratégia e podemos, de alguma forma, fazer algum tipo de contribuição. E esse pensamento simplificado, essa mensagem central dessa estratégia, ela precisa ser incorporada por todos os operadores da engenharia, da ciência e da tecnologia no Brasil. Não é apenas o presidente do CONFEA, os presidentes de CREA, os presidentes de entidades. Não, gente, é todo mundo. Os professores na sala de aula precisam saber assim, qual é a orientação, onde é que é o nosso norte? Porque hoje, claro, todo mundo sabe aqui como é que funciona. Cada um vai para um lado diferente, vai para o lado que acha correto. Eu não acho que esse congresso, ou essa SOIA, com este tema, tenha o potencial de imantar as pessoas e orientar os vetores todos para uma única direção, para um único sentido, né? Mas, pelo menos, que não tenhamos mais norte e sul trocando ideias, né? Então, os estágios, por exemplo, hoje uma pessoa, um engenheiro, quando concede estágio para um jovem, ele está formando um novo engenheiro. Ele tem que entender que aquele estágio é uma das disciplinas que aquele jovem estudante de engenharia está tendo no seu processo de formação. É hora de ajudar, de colocar essa semente, de plantar essa semente lá no estagiário. Os processos seletivos da empresa, quando eu escrevi o livro Manual do Engenheiro Recém-Formado, eu entrevistei muitas pessoas que contratam engenheiros em grandes empresas, né? E eu plantei de qualquer forma essa sementinha lá, né? De que o próprio processo seletivo tem que contemplar esse pensamento da engenharia como agente do desenvolvimento sustentável do Brasil, né? A produção intelectual, as patentes, a tributação, gente, nós estamos a caminho de uma alteração nas formas de tributação no Brasil, com um grande potencial de atingir em cheio os produtores de ciência e tecnologia, que somos nós, entre outros, né? Então nós temos que ficar atentos, senão daqui a pouco a reforma tributária sai e a gente é pego no contrapé, né? Muito bem. Como ficou claro aqui que a estratégia, ela é aquilo que é realizado, a estratégia é aquilo que acontece de fato, aquilo que resulta, né, como
aquilo que acontece quando nós nos movimentamos numa determinada direção, então ela é realizada. E quem é que realiza isso? Eu acho que de uma forma, diria que um pouco mais simplificado, são as lideranças. As lideranças do sistema Confea-CREA têm um espaço enorme de contribuição nesse caminho, né? Lideranças oficiais ou não. Aqui eu estou listando as principais lideranças, né? Vejam que nós temos aqui o presidente do Confea, o presidente da Multa, são sem dúvida nenhuma lideranças importantes, os presidentes de cada CREA, os conselheiros federais, né? Conselheiros regionais. Eu estou falando de pessoas que não se chega a essas posições só porque a pessoa quer. Ele precisa convencer pessoas, ele precisa exercer essa liderança para conquistar essa posição. E ele deve igualmente exercer essa liderança para encaminhar as pessoas. O Nelson Mandela falava que o líder não deve ser tocado pelos liderados. Ele deve conduzir os liderados para o mundo que ele considera correto. Não simplesmente fazer a coisa que eu vou fazer isso porque é isso que as pessoas querem que eu diga. Eu vou propor que as pessoas apontem para aquela bandeira, porque eu sei que todo mundo quer apontar aquela bandeira. Se eu disser que é para lá que tem que ir, todo mundo vai me aplaudir. Não, gente, algumas vezes você tem que apontar para o lado contrário, como o Nelson Mandela fez quando foi eleito presidente, quando saiu da prisão, que ele foi lá e falou o quê para aquele povo armado que queria fazer a revolta? Joguem seus facões, suas facas, suas armas no rio. Vamos fazer um mundo diferente do mundo que nos oprimiu. Então é isso. Você tem, e muita gente foi obviamente contrário a ele, porque ele estava mandando fazer aquilo que era certo, não aquilo que a multidão queria ouvir. Esse é o papel do líder, né? Os presidentes de entidades de classe, né? Eu estou produzindo agora um livro chamado Valorização Profissional através das entidades de classe de engenharia e de arquitetura. Porque eu entendo que as entidades de classe têm um papel fundamental, particularmente pelas suas lideranças, nesse caminho, nessa busca do progresso sustentável do Brasil a partir dessa estratégia. Coordenadores de cursos de engenharia, coordenadores de CREA Júnior. Então, essas pessoas todas são líderes oficiais do sistema e que têm um papel, que precisam se orientar para o mesmo caminho, para o mesmo conjunto de ações. E existe aqui, eu destaquei, um conjunto de líderes que não são oficiais, que num primeiro momento eles não são chamados, a maioria deles não está aqui, deveriam estar aqui participando da SOIA, deveriam ter sido estimulados a estarem conosco nesse evento grandioso, com 4.000 pessoas, né? Então, engenheiros, empresários, grandes empresários de construção, eles são líderes, né? Proprietários de grandes escritórios. O cara tem lá um escritório de 50, 60 engenheiros e ele não tem nenhum estímulo para estar aqui com a gente, para participar de um congresso nacional de profissionais, e ele é o cara que tem um potencial de proposições e ações estratégicas muito grande. Os professores, coordenadores de cursos, muitos deles, tirando aqueles que participam efetivamente do sistema, né, a maioria não está motivado e participante das atividades. Porque na cabeça deles você só pode agir se estiver no sistema, se for um conselheiro, um inspetor, um presidente ou alguma coisa assim, né? E aí eu lembro lá em 2008, quando eu conversei com o presidente Marcos Túlio, né, a respeito, na época tinha eleições gerais e tal, foi quando eu manifestei pela primeira vez em que eu não quero participar de eleições, nem para entidades de classe, nem para conselheiro, nem para nada. Por quê? Porque eu já fui presidente de entidade de classe, inspetor de CREA, já fui um militante interno do sistema. Hoje eu não preciso disso e eu quero valorizar esse banquinho que eu tenho aqui, e até para estimular outros colegas meus, mostrar para eles que você não precisa estar dentro do sistema para ter amigos lá dentro, para contribuir, para ajudar, para criticar, para elogiar, entendeu? Então esse espaço que eu acho que o próprio sistema Confea-CREA precisa buscar.
esse pessoal, professores, pensadores, autores, existem dentro da engenharia um pacote de lideranças não oficiais que precisa ser percebida, precisa ser atraída, precisa ser abraçada, precisa receber assim, oportunidades para que elas possam se manifestar, digamos assim, tenha a voz, né? Voto não, porque não é oficial, o caminho para ter voto é ser oficial, mas que pelo menos tenha influência. Então, eu não tenho dúvidas de que, se a liderança ela realmente for esparramada de cima para baixo, né, como eu percebi negativamente no passado e positivamente no presente, né, posso dizer isso sem querer fazer média com ninguém, mas vocês estão percebendo isso, né? Eu estive em eventos do Sistema Confea-CREA há alguns anos, estava um horror, estava uma pressão, estava uma negatividade, um clima horroroso, né? Hoje a gente tem um clima extremamente positivo, há um espaço de diálogo, não está perfeito, mas já está muito bom. E eu tenho percebido que começou de cima e está vindo, todo mundo está assumindo que esse é o melhor caminho. Vejam como a liderança consegue atuar e ela consegue ser efetiva, certo? Então é isso. Eu não tenho dúvidas de que, se o sistema como um todo assumir essa busca pelo progresso sustentável do Brasil a partir da engenharia, né, nós vamos conquistar isso e vamos ter a engenharia fortalecida, o que é bom para nós, e o Brasil um país melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Gente, muitíssimo obrigado, estou muito feliz por ter encontrado vocês todos aqui. Vamos ficar à disposição para perguntas depois, né? Fiquei muito. Eu não conhecia o Dr. Enio, e com a sala cheia